Fala pessoal, beleza? Vamos começar aqui nosso diário de trade, fechamento de mercado, dia 24, tá galera? Vamos começar com o gráfico do índice, o índice que ficou picoteando aí o dia inteiro, pessoal. E agorinha mesmo, às 6h10 aí mais ou menos, os caras simplesmente puxaram o mercado, uma alta aí, mais de 1.300, 1.400 pontos. E aí você fica, né, meu, o que aconteceu? Será que foi notícia? Será que foi copy trade? Não sei dizer, tá, galera? É por isso que eu não gosto mais de operar de tarde por causa dessas coisas aqui. A B3 ela é uma caixinha de surpresa, né? Então do nada aí o mercado estoura. E não é normal, tá? As pessoas às vezes falam que o mercado pode acontecer. Essas coisas não é normal não, tá, galera? Das 6 e pouco da tarde, próximo do fechamento dessa puxada aqui, eu vejo mais como sacanagem do que normalidade isso daí, ok? Mas, de fato, não tem muito o que eu analisar no índice, tá, pessoal? Porque antes de acontecer este movimento, ele ficou basicamente oscilando numa casa de 700 e poucos pontos, tá? Como nos 60 minutos ele desenhava para uma movimentação de alta, eu priorizei o cenário de compra, né? Lembra o Fibo que a gente traçou ontem, ó, que era deste movimento? Então o mercado estava numa retração de 50%, tá? E aí o mercado chamou para compra em alguns cenários, aqui, por exemplo, e aqui. Eu fiz compra e abortei, tá? No segundo cenário aí, abortei, simplesmente o mercado não acelerou. Aqui, tá? Aqui, ó. Esse foi o ponto que eu comprei. Porque, na minha opinião, teria uma boa possibilidade de o mercado armar um zigue-zague, ó. Certo? Aí tinha uma média de 200, lá, tinha uma média de 20 nos 15 minutos, também acabou travando, tá? Mas definitivamente, ó, mesmo que o cara ficou operando aqui na compra e na venda, foi uma consolidação extremamente curta, sem volatilidade, sem amplitude e não aconteceu nada, tá? Se alguém comprou na parte da tarde aí e segurou, meu amigo, você foi contemplado. Mas se você comprou e ficou segurando e acabou desistindo na reta final e depois o mercado deu essa estourada, simplesmente você deve estar com uma dor de corno absurda. Porque eu até entendo, não entendo da dor, tá, galera? De corno, porque nunca fui corno na minha vida. Mas eu digo nessa questão de ser injusto, né? Essa movimentação que o mercado fez, tá? Mas aí ele fecha o pregão com mais uma alta, né? O índice aí. Até parece que foi lindo o candle do diário, né? O cara olha assim e fala, caraca, que fechamento maravilhoso. Joga no intraday uma putaria sem limites. Enfim, galera, é o que eu falo. Mão pequena, bom gerenciamento, porque a B3 não tá para brincadeira, tá? Dólar, a mesma coisa, pessoal. Olha o que fizeram no dólar. Simplesmente descer o serrote, né? Descer o serrote não, descer a marreta no dólar na reta final, ó, dessa máxima até aqui, o bicho velho entregou 30 e poucos pontos, tá? Mas, graficamente falando, a gente tinha um movimento bastante sobrevendido diante do pregão anterior, certo? Eu até comentei com os meus alunos que eu queria uma abertura em gap de baixa, galera. Aqui assim, ó. A abertura que eu queria para o dólar, que seria mais viável, aqui está o fundo de ontem, né? Então eu queria uma abertura do dólar mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Com ele brigando. Porque se eu sei que ele está com boa amplitude de baixa e ele abre num gap de baixa, eu sei que pegar um repique aqui seria mais viável do mercado dar uma bela de uma acelerada e fazer uma correção do que essa movimentação que ele fez aqui, ó, abertura em gap de alta próxima da 200. Cara, dá a impressão que fazem de propósito o negócio, né, meu?
Porque não é possível que esses caras simplesmente ficaram saracoteando aqui, ó. Se vocês perceberem, tivemos um rompimento aqui, ó. Que eu falei, galera, é o primeiro pivô do dia, né? Para quem fosse aventurar, eu não quis entrar com receio, tá? Mas por aqui eu entrei para peitar 200. Só que do mesmo modo que eu entrei, eu já abortei também. Por quê? Porque eu não estava seguro nessa movimentação, né? Se a gente desenhar o cenário de forma mais clássica, ó, lembra até uma ampla deriva, né? Lembra até uma ampla deriva. Só que aí o mercado começa a segurar aqui, galera, e retorna. Nesse retorno dele, eu peguei comprado de novo, tá? Nesse retorno dele, eu peguei comprado de novo. E aí, o que eu fiz? Eu vou projetar essa região aqui, ó. Peguei esse fundo, joguei para esse topo, trabalhei nesse espelhamento. E o mercado ficou até se aproximar lá e cravar o alvo. Obviamente que eu não fiquei segurando esse negócio aí de tarde, tá, pessoal? Tá? Até tava pelo celular, zerei, né? Que eu tive que fazer as minhas coisas. É muito difícil você ficar posicionado pelo celular, porque você não tem um controle do contexto geral. Mas daí depois, meu amigo, que eu tinha me preparado para fazer o diário de trades, fechamento, postei até que o alvo tinha cravado para vocês e de repente vem essa bomba aqui, né? Um candle aí que quase não, né? Eu diria que basicamente devolveu quase todo dia, quase todo o pregão, tá? Pelos 60 minutos fica claro observar a rejeição. Obviamente que tinha um FIBO, né? Aqui até eu comentei que tinha um FIBO aqui de 61, só que por causa do 61 que deu essa pancada. Obviamente que não, né, galera? Não vem com essa ilusão, não. Isso foi uma pancada aí para algum fator aí que aconteceu que eu não sei dizer, tá? Provavelmente foi alguma notícia aí relacionada à política, né? Pelo diário teve um teste na 9, tá vendo? Ó? Testou a 9 e caiu. Aí você vai falar assim, pô, mas teve confluências para o mercado cair. Beleza, teve, galera, mas olha mas olha como que eu posso dizer para vocês? A rapidez que ele fez o cenário, né? Simplesmente deu 6 horas, passou, pum. Porrada, né? O que ele se matou para subir o dia inteiro, ele devolveu em poucas barras. Bem-vindo ao mercado. Ok. Mercado internacional, plataforma Black Arrow, tá, galera? Que eu uso para fazer análise e acompanhar o pregão. Lembrando de novo que as minhas entradas eu faço pelo MT5, tá? MetaTrader 5, que é complexo, ok? Que é complexo, mas funciona, ok? E como vocês podem perceber, o cenário do índice hoje ele foi muito semelhante ao pregão anterior, né? Porrada para baixo, uma ampla acumulação e nova porrada. Se vocês perceberem, aqui, ó, a gente tem uma reta suporte, uma reta resistência, ó. Vocês conseguem notar que o mercado vem de uma onda expansiva de baixa, faz o processo corretivo e rompe, certo? Só que se vocês perceberem também, aqui em cima, ó, o mercado já estava, galera, fazendo topo arredondado, tá? Isso é o sinal do quê? Sinal de reversão de movimento. E aí a gente tem na abertura do Dow Jones uma ampla barra vendedora, barra de conotação baixista, sugerindo amplitude dos vendidos. A gente filtrou a venda, aqui está o ponto de stop, tá vendo? E a gente pegou essa porrada toda, galera. Só que no meio do caminho, se vocês observarem, a gente tem este candle que chama para venda, este candle que chama para venda e este candle que chama para venda. Ou seja, meus amigos, tivemos aí
mais 3 oportunidades na ponta vendedora, seguindo a tendência. Olha só que os comprados vão tentar fazer algum cenário somente aqui embaixo, ó, num repique, né? Se a gente joga nos 60 minutos, tem o que ali? Média de 200 períodos. Média de 200 períodos no diário é qual? Média de 20, não é mesmo? Média de 9, não é mesmo? Olha lá. Então, a gente tem 2 candles corretivos. Se a gente tem 2 candles corretivos no diário, a gente tem um setup do Palex, certo? Aqui foi a última vez que ele fez 2 candles corretivos, ó, no dia 16 e 17. Depois entregou 3 alta. Então, tem 2 candles corretivos. Pode fazer mais um? Pode, dado a separação, né, contínua que ele está da média móvel de 20. Mas, de fato, pode sim botar mais um candle comprador, porque a economia americana está em ascensão. E continuar aí na sua movimentação de alta, tá? Falando em movimentação de alta, galera, tem um link aqui no rodapé do vídeo para quem quer participar da mentoria, tá, galera? Eu sei que eu demorei, mas aconteceram muitas coisas, tá? Mas eu vou fazer sim em outubro, vou fazer a última mentoria do ano, a única e a última, né? Tô trabalhando ali no material, quero entregar o máximo de mim, porque essa é a última, né? Vai saber quando eu vou fazer outra o ano que vem. E eu sei que o pessoal quer participar, quer aprender a forma que eu leio o mercado, a forma que eu interpreto as médias, FIBO, a leitura dos preços. Isso é de extrema importância, ok? Porque a gente opera todo dia com os alunos lá e o pessoal vê a calmaria que é, né, meu? Poucas operações, às vezes exige mais, só que de fato a gente sempre tomando o maior cuidado, né? Porque o mercado recompensa, mas exige de você também, ok? Galera, eu vou colocar aqui no ouro, porque o ouro pagou de novo, tá? O ouro, galera, simplesmente entregou uma movimentação maravilhosa. Eu fiquei com o pé atrás quando ele estava fazendo essa movimentação aqui, ó. Com esse movimento aqui, eu fiquei com o pé atrás, por quê? Porque o Nasdaq e o ouro na mesma direção é um sinal extremamente preocupante, tá? Mas de fato o mercado deu continuação na baixa. A gente tem um pullbackzinho simples que podemos interpretar como uma micro bandeirinha, que também é o quê? Um processo de regressão na média móvel de 20 com gatilho de ignição em processo de convergência de médias móveis, né? Rompeu, acionou, tá? E a gente seguiu sendo respeitado pelas médias rápidas, ok? Trabalhando com a amplitude de movimento, trabalhando com a inclinação dessas médias, porque os gatilhos estavam sendo acionados, ok? Então a gente viu aí um perfeito alinhamento. No diário do ouro, o bicho velho segue forte, vai tentar uma correção porque o movimento tá caro, né? BTC, Bitcoin, ficou um pouco lateral, né? Não teve lá um movimento tão fácil, mas de fato depois das 10h30 teve esse candle aqui, ó, que eu diria que foi um presentão, tá? Esse daqui e esse daqui simplesmente já teria feito o seu dia. Aí o mercado vem fazer correção em quê? Pullback profundo, ancorou na 50, topo anterior, gatilho de compra. Como o movimento já está esticado com bastante amplitude, o que você faz? Busca alvo na máxima e evita a condução, porque não vai ter muito chão para o mercado andar, certo? Não tem muito terreno para ele andar, dada a sua amplitude, dado que ele já entregou durante a sua movimentação anterior. O alemão, índice DAX, galera, por volta das 8 e pouco da manhã, 8h45, ele já estava entregando uma linha de ignição, certo? E aí, veio fazendo pullback. Aqui estava legal. Aqui estava legal, mais ou menos, né? Não teve um gatilho muito legal, mas aqui foi bem bacana. Qual que é o problema aqui? O mercado acabou não evoluindo, né? Só que me perdoe, né, pessoal? Se o cara está antecipando uma compra aqui pelo M2 e o negócio, e o preço já rompeu o máximo, tá lá em cima, e você não proteger, aí também já é abuso, né? É abuso, né? Abusar do mercado. E aí o mercado simplesmente encerrou no processo de lateralidade e eu também encerrei o diário de trade aqui. Forte abraço a todos e até a próxima.